Deixa eu ler um texto com vocês. Mateus 14. Eu já ministrei muitas vezes essa passagem. Há 14 anos como pastor dessa igreja, eu posso dizer que eu já ministrei mais de 20, 30 vezes essa passagem. Mas essa semana, quando eu li essa passagem, Deus me deu uma mensagem nova, porque Ele sempre renova. E se você ler a Bíblia 10, 20, 30 vezes, você vai ver que cada leitura Deus vai te revelar algo novo. É incrível o agir de Deus. Diz assim o texto: mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Cuide com o que você pede para Jesus, porque Ele pode dizer sim e pode te chamar, e você tem que estar pronto. Tem gente que pede para Jesus, faz voto com Jesus. Não, porque se acontecer isso na minha vida, eu vou cumprir tal promessa, eu vou mudar nisso, eu vou fazer isso. Cuide, porque Ele pode chamar, Ele pode fazer na sua vida, e cabe você a obedecer. Não faça voto de tolo. Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Até aí tudo bem. Pedro estava duvidando que Jesus estava no meio daquela tempestade. Talvez você também está duvidando que no meio da tempestade que você está, Jesus se faz presente. Mas em seguida ele vai ter a certeza que era Jesus. E agora a decisão era dele: continuar a conversa e obedecer, ou simplesmente permanecer no barco. Sabe, pastora Luna, isso me ensina que muitas vezes nós nos colocamos à disposição de Jesus, e Jesus vai nos levando, e chega um certo momento que você está tão confortável que cabe você a permanecer aonde você está, ou viver o novo com Ele. Pedro faz uma pergunta e Jesus responde: venha, Pedro, venha, Pedro. Então Pedro saiu do barco. Tem muita gente que critica Pedro, né? Porque Pedro afundou. Mas vamos ser bem sinceros. Vamos ser sinceros. Pedro foi ousado. Eu gosto de Pedro. Eu acredito que os demais discípulos começaram a criticar Pedro. Tu és louco? No meio de uma tempestade se jogar no mar? Como assim? Como assim, Pedro? Mas Jesus tinha convidado Pedro. E quando você é íntimo de Jesus, você conhece a sua voz. Pedro conhecia a voz de Jesus. Pedro sabia quem era Jesus. Tanto é que quando Pedro nega Jesus, diz o texto que quando Jesus é preso, que Pedro visualiza Jesus. O olhar de Jesus para Pedro constrangeu ele de tal forma, porque o olhar de Jesus não foi um olhar de condenação, mas foi um olhar de misericórdia. Ei, o Jesus que nós servimos é um Jesus que tem um olhar
de misericórdia, tem um olhar de amor, está sempre pronto para estender a sua mão. Quando Pedro olha o olhar de Jesus, ele sai, ele não aguenta, e diz o texto que ele sai e chora amargamente. Por que Pedro chorou amargamente? Porque ele estava completamente arrependido por ter negado Jesus. Mas quando Jesus ressuscita, ele manda um recado para quem? Em especial, para Pedro. Talvez você já negou Jesus. Talvez você já negou a igreja de Jesus. Talvez você já negou a liderança que Jesus levantou na terra. Por exemplo, talvez você já criticou a igreja de Jesus na terra. Talvez você já criticou líderes religiosos. Talvez você era aquele que dizia assim para você mesmo: eu nunca vou entrar numa igreja, mas hoje parece que as coisas mudaram. Estou te vendo aqui, você está me vendo. Você sabe por que você está aqui? Porque Jesus te ama tanto que Ele nunca considerou os seus erros. Jesus não é aquele que se vinga, não, mas é aquele que estende as mãos. Jesus não é aquele que condena, mas é aquele que perdoa. E hoje o Senhor está aqui, pronto para nos perdoar. Basta você se arrepender. Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Agora você imagina a cena: Pedro está andando sobre as águas. Os discípulos que permaneceram no barco não estão vivendo a mesma experiência. Ei, mais um aprendizado aqui. Mais um aprendizado. As maiores experiências de fé estão reservadas para aqueles que são mais ousados. As maiores experiências de fé estão reservadas para aqueles que são mais ousados. Ou seja, se você não tiver ousadia, você nunca vai sair do lugar que você está. Você vai deixar de viver coisas novas, de desfrutar de coisas novas, de viver o sobrenatural, de usar as suas habilidades, os seus dons. Mas pastor, será que eu tenho? Todos nós temos habilidades. As minhas habilidades não são as suas habilidades. As suas habilidades não são a minha. As minhas. Os seus dons não são os meus dons. Então você não pode enterrar o seu talento. Você não pode enterrar os seus dons. Há um chamado para todos nós. Não, o chamado é para o Senhor que é pastor. O chamado é para todos nós. Nem todos vão ser pastores, mas levar Jesus, levar a palavra, levar o evangelho para todos nós. Ser luz no mundo é para todos nós. Ser sal na terra é para todos nós. Talvez você se acomodou ministerialmente. Talvez hoje você não está disponível para o reino de Deus. Talvez você tenha enterrado os seus talentos,
as suas habilidades, os seus dons. Tanta gente precisando. O próprio Jesus, em um certo momento, disse para os seus discípulos: grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. Sabe por quê? Porque muitos acabam enterrando os seus talentos, os seus dons e as suas habilidades. Essa igreja tem mais de 50 ministérios, desde o ministério de crianças, de adolescentes, de jovens, de homens, mulheres, recepção, estacionamento. Tem os diáconos servindo aqui. Quero agradecer a vocês são demais, toda a equipe que trabalha, o pessoal da recepção, o pessoal que está lá no estacionamento, estão assistindo o culto pela internet. Tenha chuva ou tenha sol, esteja frio ou quente, eles estão lá servindo. Quero parabenizar, porque eles podem não sair nas fotos, mas eles estão sendo fotografados pelos céus. Um dia eles vão chegar diante de Jesus, e Jesus vai dizer: muito obrigado por servir no meu reino, servir pessoas, servir a igreja. Quando eu falo a igreja, não falo de placa de igreja, não falo de religião. A igreja somos nós. Quando você cumpre o grande mandamento de amar a Deus e amar o próximo como a ti mesmo, você serve sem ter nada em troca. Você simplesmente se coloca à disposição. Nós temos aqui um ministério chamado Elo, ministério gourmet da igreja, liderado pela Cida e a Jacira. E a Cida e a Jacira sempre me disseram o seguinte: pastor, nunca nos tire o fogão, porque o fogão é nosso segundo altar. É ali que a gente adora a Deus, servindo as pessoas, através dos alimentos, das comidas preparadas. Isso é lindo demais. Elas vão para casa 1, 2 horas da manhã, fedendo a peixe, a carne, a cebola. Tem dias que elas me abraçam, chega a escorrer a água dos olhos. Você entendeu? Parece uma cebola de cabeça. E eu fico pensando assim: meu Deus, que coisa linda. É constrangedor. Nunca ganharam R$1, nunca cobraram R$1, mas servem há anos. E você tem feito o quê? Talvez você está acomodado, acomodada. Não, mas não é para mim, é para você sim. Tem alguma coisa que você faz que eu não faço, que a Cida não faz, que o João não faz, que a Maria não faz. Nós temos aqui o ministério Mãos Talentosas. A irmã Cida cuida, a sogra do pastor Ivonei, a mãe da pastora Chayana. Senão a pastora Chayana vai dizer: ai, por que não citou eu também, né? Elas ficam bordando o ano inteiro, mas chega final de ano, elas montam um bazar e todo o dinheiro arrecadado vem para a obra de Deus, para investir em missões, em construção. Meu Deus, na festa da roça, lá estão elas com a barraquinha. Eu faço questão de sempre comprar um paninho de louça, uma toalha. Sou cliente fiel. Quando elas me veem, elas já: pastor, não passou aqui ainda. Calma, que até o final da festa eu vou passar. Isso é muito lindo. Isso é igreja. Eu amo a igreja de Jesus na terra. Muitos estão caindo na mentira
de Satanás, dizendo que eles não precisam de igreja. Talvez até você já escutou isso. Você precisa sim, porque é num ambiente desse que você exerce os seus dons, os seus talentos, as suas habilidades. Como você vai servir dentro do seu quarto trancado, dentro da sua casa? Você precisa da igreja de Jesus na terra. A própria Bíblia diz: não deixeis de congregar como é de costume de alguns. Cuide para não ficar assistindo gente fora da casinha na internet. Tem tanta gente querendo surfar na internet, não ganha uma alma para Jesus, mas está criticando quem está ganhando. Dias atrás eu vi um cara criticando o meu livro. Ele perdeu tempo de 30 minutos para pegar meu livro na mão para criticar meu livro. Aí eu fui pesquisar quem é o cara. Não ganha uma alma para Jesus, não faz nada pelo reino, não serve nenhuma igreja, não é submisso a nenhuma liderança. E o problema é que muitas pessoas caem nessas mentiras. A Bíblia diz que nos últimos dias muitos veriam em meu nome. Muitos viriam em meu nome e enganariam a muitos. Cuide, igreja. Você tem pastores, você tem uma liderança, você tem uma família espiritual. Hoje é noite de alinhamento. Hoje é noite de você realmente entender os apontamentos dos céus, de você olhar para a Bíblia e você interpretar a Bíblia juntamente comigo. Se tem uma coisa que nós cuidamos nessa igreja há 14 anos praticamente, vai completar 14 anos dia 10 de abril agora, é pregar a palavra. Ninguém prega nada aqui fora da palavra, inclusive até os pastores que aqui ministram, nós temos o cuidado para não trazer fogo estranho. Sabe o que é isso? Cuidado, é amor para com a sua vida, para com a minha vida. Pedro estava andando agora sobre as águas, indo em direção a Jesus, mas o versículo 30 diz: mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Pedro, ele tira os olhos de Jesus e ele foca nas circunstâncias. Toda vez que você foca nas circunstâncias, você deixa de dar mais um passo em direção a Jesus. Pedro está deixando de dar mais um passo em direção a Jesus, e ele começa a afundar porque ele ficou com medo, porque ele reparou no vento. Ei, Jesus não disse, mas quase disse: os pessimistas sempre tereis convosco. Sempre vai ter alguém se aproximando de você para te colocar para baixo, para dizer que você não vai conseguir, para dizer que você não é capaz, para roubar a sua fé. Não, você está indo na igreja agora? Não, você é louco. Dá dinheiro para pastor? Nessa igreja, o seu dinheiro tem destino profético. Nesta igreja que eu sou pastor, o seu dinheiro tem um destino profético. Tudo que entra é aplicado na obra de Deus. Você não dá dinheiro para pastor aqui nessa igreja. Não, mas você agora virou crente? Você vai ter confrontos. Pedro observou os ventos. Ou você vai ser criticado por tantas outras coisas, ou talvez você mesmo vai olhar para as circunstâncias e você vai analisar e você vai dizer: olha, mas
Será que eu vou conseguir? Será que as coisas vão acontecer? Versículo 31 diz assim: imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Ei, ainda na sua fraqueza, ainda na minha fraqueza, Jesus é tão misericordioso que Ele estende a mão. Diz o texto: imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Eu te pergunto nessa noite, por que você tem duvidado daquilo que Deus já falou e vem falando em relação à sua vida, em relação à sua vida por completo? Por que você duvidou ou tem duvidado? Jesus pegou Pedro pela mão e entraram no barco. E quando eles entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Aí acreditaram. Tem gente que tem que ver para crer. Que você não seja esse tipo de pessoas. Que você creia para ver. Basta uma palavra. Se você tem uma palavra, obedeça. Neste episódio nós podemos identificar pelo menos 3 obstáculos que estavam impedindo os discípulos de Jesus a crerem no meio daquela tempestade. Eles estavam duvidando. Quais eram os obstáculos que muitas vezes têm paralisado você? O medo, a distração e a dúvida. Será que é Jesus? Será que é Ele? Será que eu vou? O novo dá aquele frio na barriga? Será que eu dou um passo? Será que eu faço mesmo? E a distração é quando você está tão acomodado que a vida está seguindo, mas você está completamente paralisado. Você está com os olhos ali preso na sua realidade. E aquela realidade para você é a realidade que Deus tem para você, que o Senhor planejou para você. Hoje Deus te trouxe aqui para dizer que não é dessa forma que Ele pensa. Hoje o Senhor marcou esse encontro para dizer para você que Ele tem coisas novas para realizar em você e através de você. Hoje o Senhor marcou esse encontro para dizer que há um novo tempo, há uma nova estação se iniciando. Eu quero profetizar sobre a sua vida. É uma noite onde ficará marcada na sua história. É uma noite onde o Senhor vai começar coisas novas. Deus vai te levantar como homem, como mulher, como pai, como mãe, como filho, como filha, como líder. Deus vai te levantar como um bom profissional. Novos sonhos estão surgindo. Ei, coisas que você tinha dúvida, hoje você vai sair daqui com os olhos espirituais abertos para viver o novo, para realmente desfrutar do novo. O Senhor tem coisas novas para realizar na sua vida. Hoje é noite de você realmente dizer: olha, eu não quero mais viver na mesmice, eu não quero mais ficar parado, eu não quero mais ficar paralisado, eu quero seguir adiante, eu quero dar um voto de confiança, eu quero pisar nas águas, eu não quero ficar preso no lugar onde eu acho que é o lugar mais seguro. O seu sucesso pode ser o início do seu fracasso. Como assim, pastor? O seu sucesso pode ser o início do seu fracasso se você não estiver atento para ouvir o que Jesus está falando. Se você não estiver atento para obedecer o chamado de Jesus. Jesus estava chamando Pedro. Pedro decide viver o sobrenatural. Agora
Agora, se Pedro não sai daquele barco, eu acredito que talvez não seria só Pedro clamando a Jesus, mas seria todos os discípulos, porque talvez aquele barco afundaria e os discípulos, todos, teriam que pedir ajuda. Tem coisas que você vai na frente, sabe por quê? Porque através de você, outros serão abençoados. Através de Pedro, os discípulos foram abençoados. Através de você, a sua família será abençoada. Através da sua decisão hoje, os seus amigos serão abençoados. Quantos amigos você tem que precisa de Jesus, que tem uma vida vazia, que estão nos vícios, estão tentando trazer solução para um vazio? Eu estou atendendo uma pessoa e essa pessoa estava me dizendo de uma situação de uma pessoa muito conhecida no Brasil, que tempos atrás ele bateu na porta da casa dele e disse assim: posso dormir aqui essa noite? Ele disse: claro, o que te traz aqui? Ele bem assim: eu não estou bem. E diz que ele ficou na casa desse meu amigo e ele pediu para ele o seguinte: eu posso dormir no seu quarto? Ele disse: cara, mas tem outros quartos aqui, você pode dormir mais confortável. Ele disse: eu queria dormir no seu quarto, eu estou com medo de ficar sozinho. E ele estava me compartilhando que ele ficou num colchão no chão, um cara que tem condições de estar no melhor lugar, estava no canto do seu quarto, dormindo num colchão, e ali ele não ficou um dia apenas, ele ficou uma semana. E esse amigo veio pedir ajuda para mim. Ele disse: pastor, eu senti que o senhor pode ajudar, eu dei o seu livro está ajudando, e eu acho que uma fala do Senhor, uma oração do Senhor, talvez a gente consiga ajudar esse meu amigo. Talvez você tenha algum conhecido assim, que você precisa trazer, que você precisa falar de Jesus, que você precisa abraçar, que você precisa estar junto. Eu não sei. Eu sei que a atitude de Pedro abençoou todo aquele barco, todos que ali estavam. Uma atitude sua pode mudar uma geração. Eu estive na Europa agora com a minha família. Minha mãe foi junto, tive o privilégio de presenteá-la com essa viagem. Bonitinha, não incomodou nada, andou, tadinha. Tombou também, dentro de um metrô lá. Foi entrar no metrô com as mãos no bolso e tropeçou. Ah, foi tombo na certa, né? Quando eu escutei o barulho, eu disse: meu Deus, pensa no susto que eu levei. Mas levantou, tô boa. A mãe é uma graça. Mas tanto eu quanto minha mãe e os demais familiares que lá estavam comigo puderam presenciar que a Europa, ela está precisando de ajuda. Eu estive em Portugal, eu chorei. Eu estive na Suíça, meus queridos, o suicídio é legalizado. Você liga para a clínica e agenda sua morte. Um jovem de 29 anos tinha ligado, agendado, e o meu amigo, pastor na Suíça, estava dizendo: olha, terça-feira eu vou atender ele porque a família pediu, mas a morte dele é para o dia 14 agora. Pessoas vazias, pessoas que aparentemente têm tudo, têm muito dinheiro,
mas na verdade esqueceram que não é o dinheiro que nos mantém de pé, mas é a vida com Jesus que nos mantém de pé. A Europa precisa. Eu posso ajudar, você pode ajudar. Não só na Europa, nós temos tantas pessoas no Brasil, tantos lugares que saiu na mídia semanas atrás, que precisam de uma intervenção. Tantos lugares da nossa cidade, tantas pessoas no nosso lado. O medo, a distração, a dúvida pode nos impedir de ir além. Então, que nessa noite você tenha coragem, decida dar um passo de fé, aceite o convite de Jesus, venha. Respondeu Jesus. Saia da sua zona de conforto. Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Nessa noite Jesus está dizendo: saia da sua zona de conforto, há um novo tempo. Eu creio que essa semana será uma semana onde Deus vai mexer algumas coisas. Se prepare, porque vai haver um movimento dos céus em favor da sua vida. Deus vai mexer em alguma coisa nessa semana. Eu creio dessa forma. Elimine toda a distração que tem tirado o seu foco. Quando Pedro reparou no vento, ele começou a afundar. Elimine toda a distração. Confie em Jesus, porque nele não existe decepção. Se ele está te chamando, ei, se joga. Se joga. Vai na proa, é isso, pastor Anísio? É na proa que vai para se jogar? Então, é na frente, não é? Pastor Anísio era marinheiro, diz ele. Eu nunca vi ele uniformizado, mas diz ele. E surfista também, diz ele. É na proa então. Sobe na proa e se joga. Eu não vou arriscar, porque esse dia eu vi na internet o pastor caindo, foi subindo um negócio aí. Não há nada que você não possa fazer com Jesus. Decida colocar seu foco em Jesus. Acredite que os fortes ventos passarão. Quando Jesus entrou no barco, os fortes ventos cessaram. Quando você olha para os ventos fortes da vida, você acaba se distraindo, mas quando você olha para Jesus, os ventos desaparecem. Creia, declare sua fé enquanto é possível. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. Para concluir, decida hoje ter fé e dar um passo de fé. E ainda que você não tenha fé, pastor, eu não consigo crer, eu não consigo sair do lugar, pastor. Ei, você já sabe o que é certo. Ainda que você não tenha fé o suficiente para acreditar que esse passo vai mudar a sua história, ainda em meio à dúvida, decida obedecer. Decida obedecer. Decida obedecer. Porque no final vai valer a pena. No final você vai ver que você consegue. Dias atrás, para finalizar essa mensagem, dias atrás eu estava em gravação no Beto Carreiro, e a minha equipe tinha todo um roteiro. A minha equipe disse: pastor, o senhor precisa enfrentar a montanha-russa. Eu disse: não, jamais eu vou enfrentar a montanha-russa. Jamais, eu tenho medo, eu não gosto, eu vou passar mal, eu vou enjoar, eu comecei a colocar várias desculpas. Até porque era o que eu acreditava. Mas eles insistiram e eu fui na montanha-russa e eu vi que não era tão difícil. Mas depois de 3 horas, a mesma equipe chegou para mim e disse: pastor, nós erramos e nós precisamos falar algo para o senhor. Eu disse: o que foi? A montanha-russa que o senhor foi é de crianças. O senhor precisa ir naquela. Quando eu olhei o tamanho, eu disse: vocês são loucos?
Eu não vou. Não, pastor, o senhor precisa ir. A live que o senhor vai fazer está programada para o senhor realmente mostrar as curvas, os momentos perigosos, as situações contrárias da vida. Eu disse: não, eu vou passar mal. Não, o senhor não vai passar mal. Me deram um Dramin daí. O senhor não vai passar mal, pastor. E eles vieram insistindo. Eu disse: não, mas eu não consigo ir. Eu não consigo não, pelo amor de Deus. Elimina isso da live, fala outro assunto. Não, pastor, está tudo programado, não tem como agora. E a equipe começou a olhar para mim como aqueles cachorrinhos que caíram da mudança, sabe? Tristes, olhando assim: ah, pastor. E eu confesso dizer para vocês, eu fui mais com pena deles do que realmente com coragem para enfrentar aquela montanha russa. É uma das maiores que tem, eu acho, na América Latina aqui. Não sei, estou falando besteira, mas quem gosta de ir no parque ali? Estou falando besteira ou é isso mesmo? Irmãos, quando eu entrei, que o negócio fechou, eu disse: que burrada! O que eu estou fazendo da minha vida? Meu Deus, eu vou passar mal. Eu estava muito pessimista, mas eu estava obedecendo porque eu fiquei com pena deles. Eu sabia que tinha um roteiro, estava tudo programado. Eu sabia que tinha pessoas que precisavam ouvir aquela mensagem. No meu interior, eu sabia que pessoas seriam abençoadas, que eu conseguiria mostrar através deste exemplo melhor a mensagem de Deus para aquelas pessoas. Então eu decidi ir. Quando o negócio começou a andar, eu disse: nossa, mas está devagar, tá bom. Mas irmãos, quando chega um momento assim, é queda. Meu Deus do céu, o sangue de Jesus tem poder. Irmãos, o negócio começou a rodar. Eu fechei meus olhos e eu só clamava o Senhor, eu gritava. Eu dizia: meu Deus, quanto tempo. Eu não sei quantos minutos é, mas parecia que foi 1 hora. Aquilo não acabava. E eu desesperado. Mas quando chegou no final, que eu peguei a gravação, que eles prepararam a live, que eu ministrei, que eu entrei no meu Instagram e as pessoas dizendo: pastor, eu fui muito tocada pela mensagem de hoje. Sabe, a minha vida está igual o exemplo que o Senhor deu, igual uma montanha russa, pastor. Tem dia que eu estou gritando, tem dia que eu estou realmente desesperado, desesperada. Eu disse: valeu a pena. Valeu a pena. O que eu quero dizer com isso? Você sabe, existe um roteiro preparado para você. Jesus te chamou. Jesus está te chamando para viver o novo, para viver uma nova estação. Jesus está fazendo os devidos apontamentos. Hoje Ele trouxe alinhamento, Ele te passou parte do roteiro. E Ele vem falando já com você, através da palavra, através da Bíblia, através do devocional, através de tantas coisas, de sinais. Ele vem falando, você sabe o que você tem que fazer, você sabe o que é certo, você sabe o que é melhor. Mas talvez você não faz, porque você tem medo, porque você acha que você não vai conseguir. Eu sou prova viva que você consegue. Em meio à dúvida, decida entrar. Quando baixar ali a alavanca e tu sentir pressionado e que não tem mais volta, que os motores ligarem, se prepare, porque vai ser uma aventura. Pedro estava na mesma aventura. Você imagina, ele está descendo do barco, se jogando em meio a um mar revolto. Ei, eu não sei qual é pior. Eu acho que ainda pior foi a montanha russa. Porque no mar, ainda se eu não conseguisse andar, eu sabia nadar. Eu voltava para o barco. Montanha russa, eu não tinha controle de nada.
Cada um sabe das suas limitações. Eu não sei qual é o roteiro que Jesus tem para você, que Deus Pai tem para você, mas uma coisa eu sei: o novo está nas tuas mãos, o extraordinário está nas suas mãos. Pedro estava vivendo sobrenatural. Pedro estava vivendo sobrenatural. Aquilo que era loucura aos olhos humanos, para Pedro estava sendo uma nova experiência. Deus quer te levar para novos ciclos, novas experiências. Deus quer te usar de forma poderosa. Pare de se diminuir, pare de dizer que você não é capaz, pare de ser aquele crente pá que sempre lança para o outro. Não, isso não é para mim, é para o outro. Não, é para você. Deus quer te usar, seja lá na sua casa, seja lá no seu condomínio, seja lá no seu trabalho, seja lá na faculdade, seja na escola, seja na igreja, seja onde for. Deus quer te usar. Deus quer te usar através da sua vida, através dos seus testemunhos. Deus quer te usar lá na tua profissão. Talvez você está escondido. Deus quer te levantar. Deus quer te colocar em mesas novas. Ei, eu vejo pessoas aqui falando com pessoas importantes. Eu vejo Deus levantando homens e mulheres para ser luz em meio a empresários. Eu vejo Deus levantando tantas pessoas aqui para fazer a obra na área que você trabalha, ou talvez em novas áreas que você talvez nunca almejou. Eu vejo Deus levantando pessoas aqui para trabalhar em todas as esferas da sociedade. Nós precisamos de homens e mulheres em todas as esferas da sociedade. Que seja você, que seja eu. Diga para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, eu estou pronto para fazer o que Tu queres. Agora, o frio na barriga não pode impedir você de pisar nas águas. Você tem uma palavra, e se você tem uma palavra, basta você obedecer.